Olá, meus queridos, bom dia. Tudo na paz, tudo na graça. Eu estou aqui, como eu prometi para vocês, eu vou trazer uma série de estudos, tudo sobre o casamento judaico. Tudo que você precisa saber sobre o casamento judaico. A partir desse entendimento, aí você vai aprender a decifrar algumas passagens bíblicas entendendo a cultura do povo judaico, principalmente na questão do casamento judaico. Você precisa entender algumas considerações muito importantes sobre o casamento judaico. Por que, queridos, que eu me interessei pelo assunto e falei comigo mesmo, eu vou colocar uma série de estudos sobre essa cultura, sobre o casamento judaico. Por que eu fiz isso? Porque não é possível, queridos, você entender certas passagens bíblicas sem compreender como era o casamento judaico. Então, nos templos bíblicos, principalmente. Então, alguns termos, como bodas do cordeiro, noiva, noivo, trombetas, moradias celestes, entre outros assuntos, não é? Então, só é possível entender esses assuntos quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, só é possível entender quando se compreende também sobre o casamento bíblico, né? O casamento nos tempos bíblicos. Então, por exemplo, o casamento religioso, ele só começou a existir na Idade Média. Até então, o casamento era uma cerimônia somente de compromisso público entre os noivos. Então, o casamento bíblico nunca foi arranjado, como pensa alguns, não é? Muita gente pensa assim. Nós veremos, né, alguns assuntos muito importantes com relação a isso, tá, querido? Então, o casamento judaico, tudo que você precisa saber sobre esse maravilhoso estudo, tá bom, queridos? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lírio, se inscreva no nosso canal, compartilhe o trabalho, você deixa o seu comentário, ative o sininho de notificação, tá bom? É muito importante que você deixe o seu like, é muito importante, tá bom, querido? A primeira passagem bíblica que eu quero ler, eu não vou ficar citando, lendo, né? Aonde eu vou citar, porque para o vídeo não ficar muito tempo, porque é uma série de estudos, então eu não sei quantos vídeos que vai ser. Mas eu quero ler uma palavra aqui na abertura deste primeiro vídeo. Está em Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 19, nós já estamos chegando ao final, não é? Do juízo do ano 70 DC. Nós já estamos chegando ao final. Então, o Apocalipse, capítulo 19, não é? Já é alguma coisa ali, já é um finalzinho de todo aqueles acontecimentos que surgiu ali no ano 70 DC, como promessa que o próprio Criador fez de que cobraria daquela geração que ele vivia, não é? Tudo que eles fizeram, desde Abel até Zacarias, não é? Haveria de vir sobre Jerusalém o juízo de Deus. Agora, para muitos que não entendem o que foi, o que seria o juízo naquela época, o juízo nada mais, nada menos foi a grande ceia, a bodas do Cordeiro. Para muitos foi destruição, mas para o nosso Criador foi uma festa de alegria para ele com a sua igreja e uma festa triste para aqueles que pereceram ou passaram de uma forma negativa
pelo juízo. Apocalipse 19. Apocalipse 19, eu quero ler a partir do versículo 7. Fala assim: regozijemo-nos e exaltemos e demonstremos-lhe a glória. E demonstre a glória, pois são chegadas, preste bem atenção, no tempo verbal, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Pensa que o juízo aqui no subtítulo, capítulo 19, está escrito o quê? Aleluias. Ou seja, a glória a Deus já estava naquele momento acontecendo ali. Então, pois são chegadas a boda do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Preste atenção, no tempo verbal muito importante. Já a sua noiva se aprontou. Pois já se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, para muitos que não sabem, o juízo do ano 70 foi a conclusão, foi a consumação do namoro, noivado e casamento de Cristo com a igreja. O juízo foi a bodas do Cordeiro. O juízo foi a conclusão. E você sabe que a festa de um casamento é a consumação de um ato. O juízo do ano 70 foi a consumação, foi a festa da consumação que o Eterno ofereceu para todos aqueles que pudessem participar desta festa maravilhosa. O que para muitos foi perdição, mas lembra, eu gosto de citar isso, que a palavra surpresa, ela em toda a Bíblia, ela nunca tem conotação positiva. A palavra surpresa, o verbo surpresa, em toda a Bíblia, ela tem conotação negativa. Se você observar em toda a Bíblia, quando se fala de surpresa, o Eterno Criador, ele nunca usa o verbo surpresa para o seu povo, para a sua igreja. Deus, ele não surpreende o seu povo, ele surpreende os seus inimigos. Ele surpreende aqueles que não estão esperando por aquela reação do Eterno. Então, hoje eu vejo muitos profetas, não é? Crentes, falando nos templos, pregando que Deus vai te surpreender, Não, Deus só surpreende os seus inimigos. Para o seu povo, ele sempre falou: estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Ele estava falando isso para o povo judeu, para o povo de Israel, para se prepararem, porque iam passar ou ia chegar pelo juízo. Depois você abre sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 24 e 25. Você vai observar ali uma coisa muito importante, tá bom, queridos? Então, é isso que eu quero dizer. Então, a bodas do Cordeiro era a festa do juízo. Se você observar Isaías, do capítulo 60 até o 66, está ali o micro-apocalipse. Tudo que está em Isaías, do 60 ao 66, está revelando o que iria acontecer lá no juízo. O livro de Apocalipse foi escrito para isso. Então, querido, vamos ao nosso estudo? Vamos? Eu preparei aqui, os meus estudos estão prontos sobre esse tema, está numa apostila aqui, tá bom, querido? E eu vou citar tudo o que está aqui, não sei em quantas partes vai ser, como eu falei para vocês, não sei em quantas partes vai ser, mas eu vou fazer o possível para que você venha compreender
com muita facilidade esta palavra, tá bom, querido? Deixa eu acabar de ajeitar aqui certinho, tá bom? Aqui está minha Bíblia, que eu uso, mas nós vamos fazer o possível para que você venha entender, tá bom? Vamos primeiro falar sobre as curiosidades e informações. Essa é a parte 1. Vamos analisar aqui nesses estudos que nós vamos fazer nessa série algumas características importantes do pensamento judaico sobre o casamento. Antes de nós falarmos propriamente do casamento. Aqui cabe, queridos, é muito importante que eu diga isso, aqui cabe uma curiosidade bem legal. Vamos observar então. O casamento bíblico, eu vou repetir, o casamento bíblico, ele nunca foi arranjado como muitos pensavam ou ainda pensam. O casamento bíblico judaico sempre teve o consentimento de ambos os lados. Ou seja, os pais poderiam até arranjar casamento, mas se os filhos não tivessem consentimento, não aconteceria o casamento. E quando acontecia esse tipo de casamento, não era bem visto o casamento arranjado. Não era bem visto no meio do povo judeu, mesmo naquela época. Então, o que acontecia? Essa curiosidade é bem legal sobre o casamento, porque os judeus, eles não acreditavam em almas gêmeas, como é pregado, né, em algumas culturas, né? Você já deve ter ouvido alguém falar sobre alma gêmea, essas coisas. Então, os judeus, eles não acreditavam em alma gêmea, né? Depois que eles, de escolher quem seria o esposo ou a esposa, então Deus fazia uma aliança entre eles. E isso está registrado lá no livro de Malaquias, né, no capítulo 2, versículo 14. Aí, quando acontecia isso, quando o rapaz escolhia a moça, não é, para desposá-la, ali eles faziam o quê? Deus fazia uma aliança entre eles. E aí ele abençoava a união. Então vamos analisar um pouco sobre a origem dessa expressão que fala de alma gêmea. Tá bom, queridos? Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Vai visualizando o vídeo, vai entendendo, mas nunca esqueça de deixar o seu like, tá bom? Me ajuda aí para que esse vídeo tenha um alcance maravilhoso, tá bom, queridos? Então, vamos analisar uma coisa. Ainda sobre a questão da alma gêmea. Vamos entender a origem dessa expressão, alma gêmea. Essa expressão é uma expressão grega. Ela é uma expressão grega e a mitologia defende, a mitologia grega, que o ser humano sempre foi um ser só. Possuía ambos os sexos. Isso de acordo com a mitologia, né, grega. Depois de um tempo, acreditavam eles que o ser humano acabou pecando ou desobedecendo às ordens divinas e os deuses separaram ele, que só então passou a ser homem e mulher. Daí nasce a expressão alma gêmea ou procurar a sua alma gêmea. Isto é, a minha outra metade. Então veja bem, já dentro do judaísmo não se acredita em alma gêmea. Dentro do judaísmo não se acredita nisso, mas sim acredita em muito respeito e compromisso para a solidificação do casamento. Dentro do judaísmo, o casamento ele é baseado em 3 pilares: amor, felicidade
e o compromisso, que é a santidade. Dentro do judaísmo, o casamento ele é baseado em 3 pilares. Vou repetir aqui: amor, felicidade e santidade, que para eles, no caso, é o compromisso. Então, queridos, a primeira fase do casamento judaico, ela tem um nome que é chamado Shidduchim, Shidduchim, ou Shidduchim, que é a primeira fase do casamento. E o que é, irmão Alberto, o Shidduchim? O que é? É a fase da escolha. Escolher, Shidduchim. O casamento, na sua primeira fase, a primeira etapa, ela é chamada de Shidduchim, que significa, em hebraico, escolher. E é nesta fase em que o noivo vai à procura da sua noiva. Você vai entender tudo aquilo que está escrito na Bíblia com relação àquelas promessas que Jesus fez de buscar, né, a sua igreja, aquela coisa de arrebatamento, não é? Que muita gente não entende ainda, pensa que arrebatamento é o crente sair daqui para ir morar no céu vivo em carne, né? Muita gente não entende isso. Muita gente cita Tessalonicenses, né? Por exemplo, capítulo 4, muita gente cita João, o verso 14, muita gente cita, né? Os anjos falando aqui, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Atos 1, né? Eu creio que é Atos 1. Então, muita gente vai entender essas expressões a partir do entendimento do casamento judaico. Então, é nesta primeira fase, chamada Shidduchim, ou escolher, em que o noivo vai à procura da sua noiva. Mas eu quero que você vá abrindo a sua mente durante esse estudo e comece a raciocinar. Por que Jesus ele falou tanto em noiva, noivo, falou tanto em morada celestial? De acordo com o estudo, você vai abrindo a sua mente. Então, querido, nessa primeira fase é a fase da escolha. Nesta fase, o noivo ele vai à procura da sua noiva. E essa procura, ela ocorre de diversas formas. Nessa primeira fase, chamada Shidduchim, ou a primeira fase da escolha, ou escolher. Então, essa procura ela pode ocorrer de diversas formas. Como? Primeira forma, interesse em comum entre duas famílias. O noivo poderia sair para ir atrás de uma noiva. Primeira, era por interesse em comum entre duas famílias. E isso está recheado na Bíblia, né? O caso ali do filho de Abraão, né? Abraão mandou o seu servo Eliezer à procura de uma noiva para o seu filho, né? E aconteceu que ele encontrou a menina, né? E assim, outra coisa, segunda coisa, poderia ser também amizade entre as famílias. Terceira coisa, poderia ser objetivos em comum entre os noivos. A quarta coisa, poderia ser simplesmente uma busca com um propósito guiado por Deus. Então, a primeira referência disso, não é? Dessa primeira fase do casamento aqui, chamada Shidduchim, ou é a fase do escolher, né? Nós vemos em Gênesis 24, quando o servo de Abraão, repito, foi procurar por uma noiva para Isaque, que seria o filho de Abraão. Então, essa é a primeira fase do casamento judaico. Essa é a primeira fase. Agora, nós precisamos entender que também tem várias curiosidades nessa fase da escolha. O noivo, quando ele encontrava sua noiva, preste atenção e vai transformando esse estudo
no sentido espiritual, que só assim que você vai entender. Se você trazer aquilo que acontecia no Velho Testamento ou na Velha Aliança, se você entender na Nova Aliança como físico, como literal, você não vai entender nada desse estudo. Na lei, tudo era físico. Na graça, na Nova Aliança, tudo é espiritual. É assim que você deverá entender o estudo, tá bom, queridos? Então, o noivo, olha a curiosidade, no Shidduchim, que é na fase da escolha. O noivo, quando encontrava sua noiva, ele pagava um dote para o pai da noiva. É isso mesmo, é isso que você ouviu. Ele pagava um dote para o pai da noiva ou para a família. Nós vemos alguns exemplos disso, Gênesis 24, 22. Nós vemos Êxodo 22 e 17, que você pode estudar na sua casa. Aí fica a grande dúvida, queridos. Fica uma grande dúvida aí. Por que o noivo tinha que pagar um dote para o pai da noiva? Por que você acha? Vamos analisar alguns pontos? Vamos? Primeiro porque a mulher, ela era responsável por vários trabalhos nos tempos bíblicos. Você sabia disso? Com certeza você sabia, né? Por que era preciso, era necessário o pai o rapaz pagar o dote ao pai da noiva? Primeiro, porque ela era responsável por vários trabalhos na sua casa, no meio da sua família. E que trabalhos seriam esses? Por exemplo, era ela que tinha que pegar água no poço. Ela que tinha, lembra da mulher samaritana? Lembra de Rebeca, a esposa de Isaac? Lembra? Ela tinha que lavar a roupa da família. Ela tinha que limpar a casa da família. Lembra o exemplo de Maria, que ficou limpando a casa? Lucas 10, versículo 40 ali. Ela tinha que fazer comida para o marido, para os filhos. Ela tinha que servir os convidados. Exemplo da visita de Abraão, né? A esposa dele que serviu. Entre várias outras coisas, ou várias outras funções. Sendo assim, o pai, ele perdia uma relíquia. Ele perdia uma pérola. Quando a sua filha ia embora de casa, o pai perdia uma relíquia. O pai perdia uma pérola. Então, o noivo tinha que compensar o pai da moça com o dote, com dinheiro, com alguma coisa. Porque assim era o costume e tinha que acontecer. Então o dote era justamente para isso. Você está se lembrando de alguma coisa? Você está se lembrando de alguma coisa? Você entende, queridos, que a coisa, quando você começa a entender pelo lado espiritual, tudo começa a fazer sentido? O que foi dado ao pai dessa moça, chamada igreja na época, o que foi pago por ela, dá para você começar a entender. Existe uma observação muito importante aqui. Hoje em dia, século 21, ano 2022, atualmente não se paga mais o dote. Isso foi somente nos tempos bíblicos. Então,
essa era a primeira fase do casamento judaico. A fase da escolha, que é o Shidduchim. A primeira fase, a fase da escolha. Então, nessa primeira etapa, não é, da escolha, quando o noivo encontrava, quando o rapaz encontrava a moça, existia ali, então, tinha que ser feito um contrato. E o contrato no hebraico, chamado de ketubá, que pode ser a mesma coisa na fase da escolha do Shidduchim, nessa primeira etapa, ainda do casamento, né, acontece o desenvolvimento do ketubá. O que era o ketubá? Era um contrato entre ambas as partes. E o que tinha nesse contrato? O noivo, ele oferecia esse documento para a noiva. Na primeira fase, na primeira etapa do casamento, acontecia então o desenvolvimento da ketubá. Era um contrato. Isso te lembra alguma coisa? Lembre-se melhor. Essa eu tenho que ler para você. Essa eu tenho que ler. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Olha de onde que foi tirado toda aquela cultura que está na Bíblia hoje. Olha o que era um contrato de casamento já feito no Velho Testamento, na Velha Aliança, entre Deus e o seu povo. Ou seja, Deus era aquele que estava fechando um contrato com o seu povo. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 4. Olha o que diz aqui. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Olha só o que existia naquele contrato. O que Deus queria do seu povo. Agora, se é uma condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis. Olha o verbo aqui, possessivo, né, do plural. Sereis, ou seja, esse tratamento aqui, essa conversa é com o povo de Israel. Esse sereis aqui, então, para você entender que ele é um verbo possessivo do plural, sereis sereis minha propriedade peculiar. O que é peculiar? Uma propriedade íntima. Era uma propriedade particular dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, se você observar 2 Pedro, no capítulo 2, 1 ao 10, está escrito lá a mesma coisa que está aqui em Êxodo. Então você começa a entender como que funciona isso, querido. Como que funciona isso? Então, nessa primeira etapa do casamento, esse ketubá, que era um contrato, ele era feito, não é, entre o casal ali. Então, nesse contrato, nesse documento, tinha e tem ainda existem várias cláusulas que o noivo deveria cumprir. Por exemplo, nesse contrato, quando ele achava a noiva, deveria, nesse ketubá, nesse contrato, ele tinha várias cláusulas. Eu vou citar 3. Ele tinha um compromisso de cuidar da noiva, ele tinha um compromisso de sustentar a noiva e tinha um compromisso de
fornecer uma residência para a noiva. Na nova aliança, isso aqui é espiritual. Por isso eu li no início Apocalipse 19. Porque nós vamos chegar no final dos estudos, você vai ver que o casamento já aconteceu. E a igreja evangélica ainda se acha noiva. A igreja evangélica ela não entendeu que o casamento já aconteceu. A igreja, ela não é noiva, ela só se transformou em esposa, porque a festa da ceia das bodas do Cordeiro já aconteceu. Então, primeiro, cuidar da noiva. Segundo, sustentar a noiva. Terceiro, fornecer uma residência para a noiva. Aí entra João 14. Aí entra Apocalipse capítulo 21. Aí entra também Apocalipse 19, de 7 ao 11. Então, entre várias outras coisas, querido, nesse documento tinha tanto os compromissos do noivo, como também os compromissos da noiva. No próximo estudo, nós vamos ver alguns dos deveres da noiva. Tá bom, querido? E vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está com 32 minutos. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre, então, qual seria o compromisso da noiva. Tá bom? Queridos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você está gostando ou não, ou se você vai me acompanhar aí, se você realmente quer aprender sobre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o casamento do Filho do Eterno, que é o próprio Eterno, na sua manifestação de Filho, com a sua noiva, que já aconteceu. Deixa aí na aba dos comentários, cite o meu canal para algum amigo, para alguma amiga, peça para ele se inscrever, tá bom? Me ajuda aí, tá bom? Você visualiza os vídeos, mas também você compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Amém? Que a graça do nosso Eterno seja com você para sempre. Amém? Graça eterna.